Olá para você, estamos começando o nosso Café com Santo Antônio. Hoje já são 7 de abril de 2024, domingo, dia do Senhor. Hoje é o domingo da Divina Misericórdia. Então fique conosco aqui no nosso Café com Santo Antônio. Nós vamos estar falando sobre esse tema da misericórdia. Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. É o medo que geralmente retarda os nossos impulsos emocionais e também espirituais. O Evangelho deste final de semana condensa estes medos através da imagem das portas fechadas no cenáculo. O cenáculo é o lugar que se assemelha ao nosso coração. Na verdade, é o lugar onde nosso Senhor entregou sua vida e também a entregou àquele amigo que o traiu. É o lugar onde nosso Senhor falou e ensinou sobre o serviço. Agora, este lugar parece um túmulo habitado pela morte, enquanto o túmulo de nosso Senhor, ao contrário, está vazio e se tornou um espaço para a vida. Nosso Senhor não se resigna ao nosso medo e às portas fechadas do nosso coração. Ele entra, apesar das portas trancadas, e fica no meio, ou seja, no centro, no lugar que lhe pertence e que muitas vezes lhe tiramos. É no meio da comunidade, no meio da igreja, reivindicar aquele lugar que tantas vezes cedemos a outros, ou daquele lugar que nós nos apropriamos. Naquele lugar, naqueles corações habitados pelo medo, nosso Senhor traz a paz. Contudo, parece que os discípulos têm dificuldade em acolher a paz.
porque aquela saudação que nosso Senhor faz, ela é repetida 3 vezes. Então, olhando em volta, percebemos como é difícil e realmente acolher este dom, porque a paz compromete com o perdão. Daquele dom da paz nasce o compromisso da igreja de levar o perdão. Uma comunidade que não é capaz de perdoar é, antes de tudo, uma comunidade que não encontra a paz dentro de si. Apesar do encontro com nosso Senhor ressuscitado e apesar de nosso Senhor ter atravessado as portas fechadas do coração, depois de 8 dias, essas portas ainda estão fechadas. O cenáculo ainda é habitado pelo medo e pela desconfiança. Ainda há um caminho a percorrer, uma conversão a empreender. A fé não é automática. Quem vê esta comunidade assustada, quem observa este cenáculo com as portas fechadas, por que deveria acreditar que aquelas pessoas encontraram realmente o ressuscitado? A comunidade, o fiel, tem uma grande responsabilidade. Na verdade, Tomé não está totalmente errado, porque deveria acreditar que os seus companheiros encontraram Jesus ressuscitado se ainda os vê cheios de medo e fechados por dentro. Este caminho de reconhecimento, de descoberta e de abertura não se faz através da melhor e mais bem-sucedida imagem, mas através das feridas. Nosso Senhor faz-se reconhecer através das suas feridas. E assim, nos ensina que as feridas da nossa vida não são inúteis, mas constituem a nossa identidade. Dizem quem somos, contam a nossa história. E o amor deve partir daí, da contemplação e do reconhecimento das feridas do outro. Quando você ama, você não busca provas, você confia. Portanto, quem não precisa continuamente enfiar o dedo na ferida do outro para acreditar nele, é abençoado, ou seja, é feliz. Tomé, como nós, está aprendendo a amar. Vamos pensar sobre isto hoje. Em que condições estão as portas do meu coração? As portas do meu coração estão fechadas, está entreaberta ou está totalmente aberta para nosso Senhor? Já está chegando o nosso dia do almoço de Santo Antônio, dia 14 de abril, a partir das 11 horas da manhã, aqui no nosso santuário e paróquia Santo Antônio, na Asa Sul. Esperamos você. Paz e bem. Já final do nosso café com Santo Antônio, esse domingo da misericórdia do Senhor. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê a sua paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você? Eu tô bom passado.